Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o estágio supervisionado de extensão, no formato extensão, que teve algumas atualizações e nós fizemos esse vídeo aí dessa nova versão para 2021, ok? Se você já iniciou o seu estágio aí de extensão, não tem problema, segue aí adiante, ok? Mas fica ligado aí na nova versão de 2021 do estágio no formato de extensão. Esse vídeo, pessoal, ele vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas vai valer a pena porque você vai ter todas as informações, não vai ter erro para você realizar aí o seu estágio nesse formato, ok? Vamos lá. Onde localiza o manual de estágio? Vai em qualquer um dos estágios que você vai fazer, um estágio de cada vez, tá, pessoal? Clica lá na disciplina, vai em roteiro de estudos. No roteiro de estudos, você vai encontrar lá os formatos de manuais, os formatos de estágio que você vai escolher, tá certo? Então, tem lá os formatos, mas se você vai escolher extensão, você vai clicar lá no manual de estágio no formato de extensão, que está aqui, ok? Clica lá. Atenção, durante a realização dos estágios, você não vai poder fazer o mesmo formato para todos os estágios. Ou seja, você tem 2, 3 estágios aí para realizar, tá? Você não pode escolher e fazer, não, vou fazer todos no formato de extensão. Não, não é possível. Então faz pelo menos aí 2 aí no mesmo formato e outro aí é um formato diferente, tá? Ensino, iniciação científica, é depender do seu curso, ok? No formato extensão, não vai precisar da carta de apresentação, pessoal. Isso porque a unidade concedente é o seu polo de apoio presencial, tá? E as sugestões de evento, os alunos me perguntam, professora, o que é que eu vou fazer, tá? Porque não é uma simples palestra, tá, pessoal? Não é um vídeo que você vai chegar lá e dar uma aula, não é isso. É um evento que você vai realizar aí junto com o seu polo, tá? Que vai colaborar aí com você para a realização desse evento. Então pode ser uma oficina, né? Pode ser rodas de conversa, pode ser minicursos, workshop, pode ser encontros, seminários. Você vai escolher aí um tema relevante, seja relevante aí para a comunidade, para o seu público-alvo e você vai realizar aí o seu evento, tá? Vamos preencher e postar o termo de compromisso. Clica lá em um dos estágios que você vai realizar, vai no link trabalhos, lá em trabalho 1, clique em entregar. Vai abrir um formulário. Nesse formulário, você vai preencher esse formulário. Então, tem lá os dados do estagiário que já vem preenchido. Se tiver algo para você acrescentar lá que não tiver preenchido, você acrescenta, como data de nascimento, que talvez não tenha. E a unidade concedente, você vai preencher aí todos os dados. Eu coloquei aqui o exemplo do nosso polo, que é o polo Aracaju. Então, você vai colocar o CNPJ aí do seu polo, tá? Liga lá para o seu polo, vai conversar ali com o orientador sobre essa possibilidade aí, o formato do estágio que você escolheu e pega essas informações, tá? Vai colocar aí o CEP, vai colocar aí o endereço, tá? Completo, telefone, e-mail do seu polo. Aqui o supervisor é o seu orientador educacional. Quem é que vai te atender e te acompanhar lá no polo? Você vai colocar lá, tá? O nome dele, nós colocamos aqui o do nosso, que é a professora Nelma, tá? A formação acadêmica desse supervisor. O INEP aí você pode deixar em branco, tá? E aqui você vem para as informações, que é a descrição de atividades. Então, na descrição de atividades, é importante que você coloque aí, tá? Que o seu estágio, ele é de extensão, tá bom? Então, você vai colocar lá, elaboração, aplicação do projeto de extensão, que é o formato que você escolheu. Vai colocar lá, produção do relatório de evidências, elaboração da produção conceitual. Essas são as atividades que você vai realizar. Coloca lá, tá? A data de início, a data de fim, vai depender aí do período que você vai realizar aí o estágio, tá? Fica aí a seu critério. Mas lembrando que você precisa colocar uma data um pouquinho para frente, porque você vai postar esse termo de compromisso e ele vai ser analisado. Então, você não pode postar o termo de compromisso hoje e dizer que vai começar o estágio amanhã, tá? Então, precisa de pelo menos aí umas 72 horas para que esse termo ele seja analisado lá e tenha o deferimento pela Uninter, ok? Então, coloca aí
um espaço aí, eu coloquei aqui um exemplo, 30/3 a 6/4, tá? Uma semana e meia, 15 dias, ok? Vai depender aí da quantidade da carga horária. Vamos ver a carga horária. Pessoal, para licenciaturas e bacharelados, a carga horária do estágio são 6 horas de ação direta com o público, ou seja, o seu evento terá que ter 6 horas de ação direta com o público, tá? Então, você não vai pegar aí 6 horas direto, o público 6 horas fazendo um curso, aí um seminário com você, né, uma oficina. Então, você vai dividir isso aí, tá? Pode ser 2 horas por dia, 3 horas por dia, você que vai escolher. E 2 horas de preparação. Então, para os cursos de licenciatura e bacharelado, são no total de 8 horas. Então, aqui você vai colocar aqui, vai escolher quais são os dias da semana e vai dividir essas 8 horas aí, de acordo com o horário que você vai realizar aí o seu evento, tá? Para os cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, serão 3 horas de ação direta com o público e 1 hora de preparação. Então, será um total aí de 4 horas. A mesma coisa você vai fazer aqui, escolher os dias e dividir aí, distribuir essas 4 horas aí, como você vai realizar o seu evento, tá? Feito isso, você vai clicar em gerar a ficha para gerar o termo de compromisso. Gerado o termo de compromisso, você vai baixar aí ou vai imprimir, tá? Se você vai baixar, você vai precisar colocar a sua assinatura aqui digital, tá? No termo. Né? Se você for imprimir, você assina. Essa parte onde tem aqui, supervisor da unidade concedente, você vai enviar o termo para o polo, para que o polo faça lá a sua assinatura, para que o polo assine, a pessoa responsável ali do polo assine aqui, para que você poste o seu termo de compromisso de estágio já assinado, já com as assinaturas. Para postar esse termo, você digitalizou, você vem em estágio supervisionado, lá que você está realizando, vai no link trabalhos, trabalho 1 novamente, clique em entregar, já não aparece mais o formulário, vai abrir esta tela, você vai anexar o termo aqui e vai salvar, ok, pessoal? Observe que a extensão aqui aceita é o PDF, tá bom? Bom, seguindo, fez a primeira etapa, o termo foi deferido, vamos para a segunda etapa, elaborar e postar aí o seu plano de extensão, o seu plano de ação, tá? Então, no roteiro de estudos, ó, você tem aqui estágio supervisionado e extensão, e aqui, ó, no item 4, você tem aqui a proposta de ação ou evento de extensão que você vai preparar, é o seu plano. É o local, é o formulário onde vai constar ali as informações da proposta do seu evento. O que é que você vai fazer? Qual é o tema? Qual será o dia? Como será realizado? Vai ter inscrição? Não vai ter? Será online? Ou vai ser presencial? A depender aí de como estará aí a sua cidade, tá? Vai ser de que forma? Então, é nesse formulário que você vai fazer aí e descrever a sua proposta. E esse formulário você encontra aí, dentro aí do roteiro de estudos, dentro do estágio supervisionado de extensão, você vai ver que lá no item 4 tem ali um formulário, e é esse formulário aqui que você vai, ó, baixar ele. Ele vem em Word para que você preencha, ok? Vamos preencher esse formulário. Atenção, no projeto de extensão, ele há um público mínimo de participantes. Então, se você for fazer um projeto aí do estágio de educação infantil, por exemplo, para crianças, tá? Então, o mínimo é de 5 participantes, não tem máximo, tá? Se for para jovens e adultos, o mínimo de 8 participantes. Se for pessoas com deficiência, o mínimo de 1 participante. Se é um projeto aplicado em atendimento clínico ou psicopedagógico, aí para o curso de bacharelado, né, por exemplo, tá? É o mínimo aí de 1 participante. Então, fica ligado. Tá? E aí você vai baixar esse formulário, tá? Habilita ali a edição, você vai baixar esse formulário e vamos preencher esse formulário, ok? O nome da ação, você vai colocar o nome do projeto que você escolheu. Vai ser o quê? Vai ser uma oficina, né? Oficina de contação de histórias para o público infantil, um exemplo, tá? Vai ser um seminário, vai ser rodas de conversa. Aqui você vai colocar qual vai ser o nome aí do seu evento. Tá? A modalidade da ação vai ser online, vai ser presencial ou vai ser híbrida? Vai ter uma parte presencial, uma parte online? Aí vai depender de como você vai realizar, de que forma, como estará aí a sua cidade,
né, na questão da Covid, tá? Período de inscrição. Vai ter inscrição, as pessoas vão se inscrever para esse evento. Se tivesse, pode fazer um formulário ali do Google, né, enviar para as pessoas o link para que elas façam ali a inscrição. É interessante, porque aí você vai ver quantas pessoas vão participar, tá certo? Que esse evento seja gratuito, né, pessoal? Tá? Então, não vão cobrar para fazer aí esse evento, tá? Então, aí você vai colocar o período final de inscrição. A data da realização do evento vai ser de quando a quando? Qual o horário do evento, tá? Local de realização. Você vai deixar aqui, essa parte aqui em branco, não preenche nada. E faz um X aqui, ó. Clica aqui no último, né? Ou seja, vai ser no outro ambiente virtual e vai ser em redes sociais. Se ele for totalmente online, vai ser aqui. Se ele for no seu polo de forma presencial, você vai clicar aqui, polo, e colocar aqui o nome do polo, tá certo? Vamos lá. Número estimado de participantes. Aqui você vai colocar quantos participantes vão ter, que você imagina que vão estar aí presentes. Lembrando que é sobre aquele mínimo de participantes que nós falamos lá na tela anterior, tá? Ficha de inscrição. Vai ter ficha de inscrição, sim ou não? Valor da inscrição. Bom, se tiver, é gratuito, né, pessoal? Tá? Informações do proponente aqui, ó. O nome. Então, coloca seu nome completo, seu RU. Coloca seu e-mail. Coloca o nome do polo. Aqui, como é o nosso, nós colocamos aqui o Polo Aracaju. Coloca o nome do seu polo e coloca o nome do seu curso, tá? Continuando o preenchimento, você vem aqui para as informações da ação, do seu evento. Aqui você vai fazer uma breve descrição, tá, do evento, tá, que você escolheu. Como é que ele será aí realizado? Quais são os objetivos? Né? Qual é a justificativa desse evento? Por que você escolheu esse tema? Qual a importância dele aí para a comunidade, para o público-alvo? Tá? O público-alvo, ele é interno e externo, é para seus colegas aí da Uninter, dentro aí do seu polo, ou para a comunidade em geral? Você vai marcar aqui, ou os dois, ou um ou outro, tá? Aqui você vai colocar o programa, né, a ementa, ou seja, o passo a passo de como será realizado o seu evento, tá? Será feita a inscrição, né, depois esse evento será online, de que forma será, tá certo? Vai ter quais os momentos que serão desse evento, no primeiro dia, no segundo dia, o que vai acontecer. Então, você vai colocar aí a programação, tá? O nome do ministrante, que você vai ministrar o evento, então é seu nome completo aí, tá? Sua graduação, o nome do curso, vínculo do ministrante, o colaborador externo, esse aqui você vai deixar em branco. A remuneração, você vai clicar aqui em voluntário, tá? Marca um X aí em voluntário. Continuando, a avaliação no AVA terá, coloque não vai ter avaliação, tá? Período de realização da avaliação você também não vai preencher. A transmissão, ela é ao vivo, vai ser uma live ao vivo nesses encontros, ou vai ser uma gravação. O evento ele será gravado, tá? Então aí você vai marcar também. Certificação, vai ter certificado que você também pode optar em não dá o certificado, aí você vai combinar com o seu polo, tá? Então, vai ter certificado, o certificado, ele vai ser dado aí pela Uninter, tá? Existe um procedimento aí que nós vamos ver mais adiante, como você vai solicitar esse certificado aí para você e para os seus participantes, tá? Então, se vai haver, então aqui você já vai colocar aqui a certificação para o ministrante, que é você, qual é a carga horária, aí vai depender aqui da carga horária do evento. Então, lembrando aqui, pessoal, ó, vamos aqui a colinha. Para os cursos de licenciatura e bacharelado, vão ser 6 horas de ação direta com o público e 2 horas de preparação. Então, aqui, se você é ministrante, né, e você é do curso de licenciatura ou bacharelado, se você vai ter 6 horas direta com o público, o ministrante, a carga horária dele vai ser 6 horas, tá? O organizador, 2 horas de preparação. Para o organizador, vai ser 2 horas, tá? Para o ouvinte, né, o participante, tá? Para o ouvinte, esquece esse aqui, participante, coloca lá o seu convidado lá como ouvinte, ele vai ter 6 horas, então você vai pedir o certificado para ele aqui de 6 horas aí como ouvinte. Já se você é do curso de segunda licenciatura ou formação pedagógica, vai entregar certificado aí para os seus convidados. Então, lembra que são 3 horas de ação direta com o público. Então, o ministrante, a carga horária dele vai ser de 3 horas. Para o organizador, é 1 hora.
e para o ouvinte vai ser 3 horas, tá ok? Então, fica ligadinho aí nessa diferença, tá? A ação é parceria com alguma outra entidade ou instituição? Coloca que não, porque dificilmente aí eu acho que o polo vai fazer uma parceria com outra instituição, a depender aí de como está a sua situação, né? A situação aí da cidade aí quanto à Covid, tá? Mas aí coloca não. E aqui também você não vai preencher. Continuando o preenchimento, você vai deixar em branco aí os anexos 1, 2 e 3 aí desse formulário, pode deixar em branco, não precisa preencher, tá? Terminou, você vai postar esse plano de extensão. Vai lá no estágio que você postou lá o seu termo de compromisso e foi deferido, clica lá no link trabalho, vamos lá onde tem plano de aula ou plano de ação, vai clicar em entregar e vai postar aí esse plano, ok? Tem aqui atenção aqui, os alunos mais antigos, ele não tem essa opção aqui de postagem, então ele posta junto com a entrega aí do relatório, com a entrega aí da produção conceitual, certo? Deixa para entregar já lá no final, não tem problema não. Os corretores, os professores estão ligados nisso, tá? Mas você que tem essas opções, no seu AVA você deve seguir aqui essa rota, tá? Então, entrega lá o seu plano de extensão e aguarda aí a validação, tá? A terceira etapa é postar a ficha de frequência. Pessoal, a ficha de frequência, ela agora é uma declaração, tá certo? É uma declaração que vai ser emitida aí pelo seu polo após o término do evento, tá? Então, o polo de apoio presencial é que vai emitir uma declaração aí para você ao término da realização aí do seu estágio, do seu evento, que será aí equivalente à ficha de frequência, tá? Então, aí, quando o estágio ele for realizado aí em grupo, cada estudante vai ter uma declaração aí separada, tá certo? O polo, então, terá que emitir uma declaração para cada participante. Lembrando que para participar em grupo, é no máximo de 4 integrantes e os participantes devem estar aí na mesma oferta da disciplina, ter o mesmo número da oferta da disciplina. O que é isso? Lá na disciplina de estágio, quando você vê ali o nome da disciplina, ao lado, entre parênteses, tem um número, uma numeração. Se você for fazer com seu colega, você precisa perguntar a ele, tá? Colega, veja aí se nesse estágio que nós estamos querendo fazer juntos, se esse número que está entre parênteses aí é igual ao meu, e aí diz lá para ele. Se for, beleza, você pode fazer com ele, mas se não, não é possível realizar, tá? Então, a declaração, o modelo da declaração para o polo está lá no final do manual, o polo já tem conhecimento disso, tá? E deve constar ali a assinatura e o carimbo do polo, tá? Então, postagem da ficha de frequência não é ficha de frequência, é a declaração que o polo vai lhe dar após o término do evento. Essa declaração aqui, ó, que eu coloquei aqui na frente só para que vocês tenham uma ideia da declaração que o polo vai precisar emitir e preencher, tá? Postando essa declaração, você vai a mesma coisa, entra lá no estágio que você está fazendo, vai no link trabalhos e aqui onde tem, ó, entrega da ficha de frequência, que na verdade era a declaração, você vai clicar em entregar e vai postar essa declaração, ok? Para os alunos antigos, pode ser também que não tenha essa opção. Então, essa declaração será também entregue ali junto com a produção conceitual, que é o relatório, tá? Bom, vamos lá. Como nós vamos, se você optou que os seus convidados do evento vai ter o certificado de participação, então você vai precisar fazer aí, junto com o seu polo, essa solicitação, tá? Então, após a realização do evento de extensão, você vai solicitar ao polo o envio dos formulários para a área responsável lá da Uninter, que emite os certificados, tá? Que é a área de extensão. Se você não quer que os seus participantes aí, não sei, combinou com o polo, de repente não quer que receba certificado, você pula essa etapa então, tá? Mas como existe essa possibilidade, vamos explicar, tá? Então, os formulários são 3 formulários. O primeiro formulário foi o que você já fez e postou, tá? Que é a proposta de ação. Esse formulário aqui, ó, FOEST 001, é a proposta de ação que você postou lá no seu sistema, que nós vimos nesse instante ali que nós preenchemos, né? Então, é o plano de ação, tá? Então,
essa proposta de ação também você vai enviar aí para o orientador do seu polo, que está lhe orientando no estágio, tá? Ele vai precisar desse documento para solicitar aí os certificados para os participantes aí do seu evento, tá? Você vai também precisar preencher aí o FOEST 002, que é o relatório final de extensão. Ele é um relatório com as evidências do evento. São fotos, prints ali dos comentários, se ele foi feito online, não é? Os links de vídeo, ficha de inscrição, se teve, entre outros materiais que comprovem que você realizou o evento e que teve a participação ali de inscritos, né? De pessoas ali que participaram, tá? E tem um outro relatório, terceiro relatório, que é o FOEST 004, que é a lista para certificação. Né? É a relação, é um arquivo ali em Excel, com o nome ali dos inscritos, tá? E e-mail para o envio ali dos certificados ali aos participantes, ok? Então, são esses 3 formulários que precisam ser entregues ali ao orientador ali do polo, para que seja realizada ali a emissão dos certificados ali pela Uninter, tá certo? Então, você não vai solicitar, né? Não é você que solicita esses certificados, é o orientador do seu polo, tá certo? Vamos lá. Esses certificados, onde é que você localiza? Entra lá no estágio, no roteiro de estudos, lá onde você localizou o manual de estágio no formato aí de extensão, lá embaixo você vai ver que tem aí os 3 formulários. O primeiro foi a proposta de ação que você postou, né, que já está lá postado, e os outros 2 não vai haver postagem. É só para ser preenchido e enviado ali para o orientador poder fazer a solicitação do certificado. Como eu disse, se não quer certificado, combinou que não vai emitir, enfim, você pula aí essa parte, tá? Bom, de qualquer forma, eu coloquei aqui um exemplo do relatório final de extensão, que é esse formulário com as evidências que vai precisar ser enviado ali para a área da Uninter para a emissão dos certificados. Então, aqui, ó, formulário, quando você baixar ali no Word, tá, você vai ver que é um formulário parecido com o da proposta, não é o da proposta, é parecido. Você vai preencher, ele tem muitas informações aqui que são repetidas ali do formulário ali do seu plano, né, de ação, do seu plano ali do evento, tá? Que você pode chegar lá, copiar e colar aqui. E no final você tem que colocar aqui os prints, ó, são fotos, tá? Se houve ali uma divulgação, material de divulgação, aqui prints, tá? A lista aqui, ó, de frequência com o nome, aqui os e-mails dos participantes, então dados que comprovem que você realizou o evento, tá? Então esse aqui é o relatório final de extensão, ou seja, o relatório final da comprovação de evidências que houve o evento, não é a sua produção conceitual, não é o seu relatório de estágio, tá, pessoal? Então, cuidado para não se confundir nisso. Esse formulário aqui será usado apenas para a emissão dos certificados. Você não vai postar ele, você vai enviar ele para o seu polo de apoio presencial aí, para o seu orientador educacional aí do polo, tá? E o outro formulário que também vai ser enviado ali para o polo, e o polo vai enviar para o setor da Uninter de certificação, é esse relatório aqui em Excel, é a lista para certificação, com o nome aí dos participantes, tá? O nome do polo, tá? Para poder, a carga horária de cada participante, para poder ser emitido aí o certificado e os seus convidados receberem aí um certificado que todo mundo gosta, né? Vamos lá. Terminou essa etapa aí, vamos para a 4ª etapa, que é a produção conceitual. Aí sim, é a produção do seu relatório de estágio, tá? É a produção conceitual, é a última etapa, não é, pessoal, a produção conceitual. Então, a produção conceitual, no formato de extensão, ela também é idêntica aí para todas as turmas, tá? Essa produção conceitual, ela pode também ser desenvolvida em grupo de até 4 estudantes, mas como eu disse, ele tem que ser ali da mesma turma e da mesma oferta da disciplina, tá? Fica ligadinho nisso aí. A produção conceitual é o resultado de um conjunto de fatores vivenciados, como estudo, pesquisa, produção escrita, relacionados às experiências adquiridas com as atividades de campo. Então, na produção conceitual, são apresentados ali os aprendizados. É uma estrutura acadêmica científica, acadêmico-científica,
contribuindo para a sua formação profissional. Então, vamos ver como faremos essa produção conceitual, esse seu relatório, tá? Ele precisa conter capa, sumário, introdução, que deve ter entre 1 e 2 páginas, o desenvolvimento entre 10 e 15 páginas, considerações finais entre 1 e 2 páginas e as referências. E aí você pode dizer, professora, mas é muita coisa, é quase um trabalho de conclusão, é quase um artigo científico. Sim, você pode depois, inclusive, adaptar para um artigo científico, tá? Mas, pessoal, olha só, vocês estão em uma universidade, tá certo? Então, vocês precisam aprender a produzir, né? A produzir texto, é muito importante. E pode ser assim, é trabalhoso, mas é muito gratificante quando você termina a sua produção, quando você termina o seu trabalho e vê que você conseguiu realizar tudo aquilo ali, tá? Então, é muito interessante você que depois vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, passou por essa experiência, aí você vê que é muito enriquecedora, tá, pessoal? Muito enriquecedora mesmo. E é possível, sim, de fazer, todos estão realizando aí com sucesso, tá? Então, atenção! Será considerada cópia todo e qualquer documento que apresentar semelhança literal em mais de 30% do texto. Então, cópia de produção conceitual é considerada plágio e não vai ser aí considerada como avaliação autoral. Então, fica ligadinho, tá? Vamos lá. Qual é a primeira parte da sua produção conceitual? É a introdução. Então, na introdução, né, vai ter que ser aí de 1 a 2 páginas. Aí, de 1 a 2, eu posso fazer meia página? Não. 1 página você pode fazer, 1 página e meia pode fazer, 2 páginas pode fazer. Ah, eu posso fazer 3? Não, é de 1 a 2 páginas. Então, respeita, pessoal, o que é que está sendo aí solicitado, tá? Então, na introdução, você vai apresentar aí de forma breve todos os itens da sua produção conceitual, o que é que você vai falar, tá? Então, os objetivos aí do projeto, qual é o polo de apoio presencial que foi realizado aí o seu evento de extensão, não é? Em parceria aí com o polo. Justifique a escolha desse formato, por que você escolheu fazer no formato de extensão. Justifique a importância desse projeto aí, desse tema que você escolheu para a comunidade, tá? E aí vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você deve iniciar aí com 2 ou até 5 parágrafos, mostrando quais são os itens dispostos no desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Então, neste item, você vai descrever as atividades que foram realizadas ao longo do estágio. E aí você vai seguir uma sequência, tá? Então, o item 2.1 vai ser estado da arte. Precisa fazer dessa forma? Precisa sim, coloca lá estado da arte. Então, o que é o estado da arte? Estado da arte é nada mais, nada menos que um levantamento que você vai fazer aí, pode ser nas bases de dados aí da CAPES ou no Google Acadêmico, né, de outros trabalhos que foram realizados com a temática que você escolheu, com a mesma temática. Tá? Então, vai servir de base para você desenvolver aí o seu relatório, tá? Para você não partir do zero. Então, você vai pesquisar, né, que outros trabalhos já foram realizados com essa mesma temática. Tá? Então, esse é um momento importante de você reconhecer nas pesquisas que foram realizadas anteriormente os autores utilizados como referência. Tá? Então, você não começará o seu projeto de extensão aí do zero, né? Mas a partir aí de limites ou limitações aí de outras pesquisas. Então, esse item deve ter aí de 1 a 2 páginas. Seguindo a produção do seu relatório, nós vamos para o item 2.2, que é o campo externo remoto, a análise imagética. O que é isso? Nesse tópico, você vai fazer um texto, você vai inserir uma ficha de análise de um filme, ou um documentário, ou um espaço cultural virtual. Esse filme, documentário ou espaço cultural virtual está aí nos anexos do seu relatório, tá? Então, tem lá uma série de filmes, de documentos, sugestões de filmes, de documentário ou de espaço cultural virtual, para que você escolha apenas um. Então, você vai escolher um que se identifique aí com o tema, se identifique aí com o estágio que você está realizando, tá? Então, ou você vai escolher ou um filme, ou um documentário, ou um espaço. Então, é um dos 3, tá certo? Então, se você escolhe aí um filme ou documentário, certo? Vamos ver como nós vamos preencher a ficha de análise desse filme ou documentário, tá? Se você escolheu, não, eu não quero, eu vou fazer espaço cultural virtual, então você vai pular aqui, vai adiantar um pouco aqui
o nosso vídeo e chegar lá na parte onde eu falo sobre espaço cultural virtual, tá? Então, não é para fazer os 3, escolha apenas um. E esse item aí terá que ter de 2 a 3 páginas, porque depois que você preencher ali a ficha de análise, se você escolher o filme ou o documentário, você vai produzir ali um texto também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você vai escolher essa opção, né? Ou filme, ou documentário, ou visitar um espaço, tá certo? E aí, você vai ver que lá no final do seu manual de estágio, lá nos anexos, você vai ver que tem lá uma relação dos filmes, tem relação dos documentários, tem lá os links dos endereços para a visitação do espaço cultural. Escolha, veja o que é que você faz aí a sua opção, tá? Se você resolveu fazer filme ou documentário, ok? Você então vai colocar lá o item 2.2.1 da sua produção ali conceitual, coloca lá, né, filme ou documentário, coloca lá a ficha técnica, tá? Então, primeiro, você vai colocar 2.2.1, vai dizer se foi... Você não vai escrever lá na sua produção conceitual filme ou documentário, não. 2.2.1, filme, coloca lá o nome do filme. Ou então, documentário, coloca o nome do documentário, tá? E aí você coloca lá, letra A, faz o itemzinho, ficha técnica. E aí você vai preencher aqui essa ficha técnica, tá? Pessoal, é necessário, eu não vi lá no material complementar um template aí dessa ficha técnica, mas não é difícil de você construir. Faz uma tabela ali, você está construindo a sua produção conceitual dentro do Word, né? Cria ali uma tabelinha e coloca lá o título do filme, qual é o título original do filme, o ano, o país, o idioma, qual é a duração desse filme ou documentário, né? O gênero, cor, idade recomendada, as palavras-chave, direção, produção, elenco principal, informações de produção, sinopse, observações, aí se for necessário. Então, a primeira coisa, você vai preencher essa ficha aí, tá? Preencher conforme você tenha as informações ali do filme ou documentário que você escolheu, certo? Fazendo isso, preenchido, você vai ali para o item B, que é o roteiro de análise. Tá? Então, você vai construir um texto sobre esse documentário ou filme que você assistiu. Tá? E nesse texto, você vai ter aí um roteiro dessa análise, para que você não se perca aí nesse texto, tá certo? Então, você não vai respondendo aqui cada pergunta, não, tá? Responda essas perguntas que estão aqui como questões orientadoras, né, de forma textual, tá? Contextualizando ali. Então, aqui foi uma dica para que você não fique perdido para fazer o seu texto, tá? Como é que eu vou fazer esse texto? Não, tá aqui. É só seguir esse roteiro e construir o seu texto. Tá? Então, você vai identificar o tema central aí do seu filme ou documentário, vai caracterizar o tema, em qual contexto ele se passa, qual tipo de ambiente predominante, tá? Vai seguindo aí com o seu texto, tá? Apresenta de que forma ocorre essa produção, teve ali dos elementos históricos, quais são os outros fatos, há uma unidade na narrativa, há diferentes temporalidades, quanto aos personagens, não é, sobre as características que compõem esses personagens, uso desses aspectos mencionados, quais são os elementos que você destacaria. Então, isso tudo aí é a construção do seu texto, você vai ali produzindo, tá? As reflexões interdisciplinares, quais foram suas impressões após ter assistido esse documentário ou filme, né? Ao longo do documentário ou filme, algum elemento que tenha feito você estabelecer essa relação com algum conhecimento prévio, tá? Relações com a sua formação acadêmica pedagógica, quais são os aspectos que se relacionam aí com o seu curso? Aponte aí as contribuições desse filme, não é? Desse documentário na sua unidade curricular de estágio, tá? De que forma esse documentário ou filme contribuiu ou contribui para a sua formação? Então, aí você construiu aí o seu texto sobre o filme ou documentário, tá? Bom, se você... Aí terminou lá, se você escolheu o filme ou documentário. Ah, não, mas eu quero escolher um espaço cultural virtual, tá? Então, o seu item 2.2.1 vai ser espaço cultural virtual. Não vai ser o filme, não é? Não vai ser o documentário, tá? Eu coloquei até uma dica que é para seguir. Você está no item 2.2, que é campo externo remoto, análise imagética. O 2.2.1 vai ser
filme ou documentário, se você escolheu, e vai fazer ali a ficha e produzir o texto, ou vai ser o espaço cultural virtual que você vai escolher ali para visitar, e você também agora vai fazer a mesma construção, só que de uma forma diferente. Então, se você escolheu a visita ali, tá? Para fazer uma visita virtual a algum museu, siga o roteiro de análise a seguir. Então, você vai colocar aqui identificação, aí sim você vai colocar dessa forma como está aqui, identificação, vai colocar aluno, aí o seu nome, qual foi o nome do espaço cultural que você visitou, do museu, a disciplina, qual é, tá? A localização aí do museu onde fica, a duração da visita, a visita foi presencial ou virtual, isso porque você tem a possibilidade de fazer também uma visita presencial, se a sua cidade aí permite aí, se as coisas locais estão abertos, tá? Senão você vai fazer a virtual, né? Então você vai aí marcar. A apresentação. Aqui você vai elaborar um breve relato sobre o espaço cultural visitado, né? Histórico, localização, né? Desenvolvimento. Aqui você vai construir um texto contemplando os seguintes itens. Né? E aí você vai colocar aí a descrição do espaço, recepcionados por, quem foi que te recepcionou, setores visitados, existem programas de incentivo, qual é o contexto histórico, a relação entre o tema e o seu curso. Então aí você vai seguindo, construindo aí o seu texto aí sobre o espaço cultural visitado, tá? Lembra, pessoal, se você escolher o filme ou documentário, esquece essa parte aí, tá? Pula essa parte aí do espaço cultural visitado e vai para a próxima etapa, tá? E vice-versa. Se você escolheu espaço cultural e não foi filme e documentário, esquece aquela parte de filme e documentário, vem direto aqui para o espaço cultural e vai seguindo, tá? A conclusão ali do seu texto da visita, né, ao espaço ali cultural, tá? Então você vai fazer ali a conclusão, as reflexões interdisciplinares ali também apontando ali as contribuições, tá? E aí você fecha ali o campo externo remoto, análise imagética, você vai fechar com a escolha ali do filme ou documentário ou da visita ao espaço virtual. Então, observe que o item 2.2.1, tá? É o filme ou documentário ou o espaço virtual, você vai escolher. Você não vai fazer os dois, tá? Ou um ou outro, ok? Seguindo aí, vamos para o item 2.3, dando continuidade aí à sua produção conceitual, ao seu relatório de estágio. É a criação e reflexão, tá? Pessoal, quando vocês forem fazer o seu evento, vocês devem deixar ali um momento do evento para que você faça a construção, crie ali, demonstre ali para o seu público alguma coisa, algum objeto, alguma inovação, né? Pode ser um jogo, uma história em quadrinho, um livro de bolso, um material didático manipulável que contribua, né, para que aquelas pessoas, os seus convidados, as pessoas inscritas ali que estão assistindo o seu evento, ele tenha isso, ele possa levar desse seu encontro, ou da roda de conversa, ou do seminário, ou da oficina, algo que contribua, né, com o desenvolvimento, com a evolução dele ali sobre aquele tema, tá? Então vai ser necessário que você deixe esse momento ali e você faça essa apresentação, certo? Desse material didático manipulável, tá certo? Então, ele pode ser aqui, ó, se seu projeto, e aí tem alguns exemplos, se o seu projeto de extensão estiver voltado à intervenção social, então esse material concreto, ele pode ser um mapa interativo, uma planilha interativa, um gráfico, um podcast, um vídeo que você tenha mostrado ali para eles, né, e verifica, olha, você pode achar isso, esse material em tal local, né? Se o seu projeto de extensão for de natureza teórico-conceitual, ele também pode ser uma apresentação animada ali no Prezi, um podcast, um vídeo, tá certo? Então, aí vai depender do seu tema, tá? Então, esse item 2.3, ele é importante, tá? E aí, em todos os casos, você deverá inserir nesse item aí a apresentação desse material concreto, tá? Então, foi o que você apresentou. Então, nesse item aí, você vai explicar, vai fazer um texto ali, dizendo de que forma você apresentou, o que foi que você apresentou como material didático ali manipulável, qual é a forma de utilização,
né? Você vai refletir ali sobre essas atividades que foram desenvolvidas ali no estágio, desde o início, desde como você pensou na elaboração desse produto manipulável, até a apresentação desse produto ali para o seu público, tá? E aí, nesse item também, você pode ali incluir foto, né, links para acesso do que você ali apresentou para o seu público, tá? Esse item aí deve ter de 1 a 2 páginas no seu relatório. Seguindo aí, vamos para o item 2.4, que é a praxis e o relatório de evidências, tá? Essa parte aí, pessoal, tem que ter aí de 4 a 6 páginas. Então, nesse subitem, você deve elaborar um texto descrevendo e refletindo acerca agora da experiência de realização do seu projeto de extensão, apresentando ali o respectivo relatório de evidências. Você aborde no relatório os seguintes dados de identificação ali do projeto de extensão. É o nome da ação, a ementa, o período de realização. Então, esse relatório de evidências, tá, pessoal? São as mesmas informações que você colocou lá no relatório de evidências para a emissão dos certificados, né, do seu público, tá? Que você entregou lá ao seu orientador educacional. Você não entregou a ele ali um relatório de evidências com as fotos, né, de como foi ali o seu evento? Então, é praticamente aquele mesmo relatório que você vai inserir aqui nesse item 2.4, tá? Insere lá aquele relatório com aqueles prints, com as informações, tá certo? E depois que você fizer isso, você vai elaborar um texto aí discursivo retratando aí o seu projeto de extensão. Então, é nesse momento da elaboração até a execução final. Então, não se esqueça de analisar aí a experiência, como foi essa experiência, né, entre a teoria e a prática, contemplando aí as reflexões. Ele não deve ser um texto apenas descritivo, tá? Mas aí você vai conversar e fazer algumas citações, né, buscar os autores, tá? Que lhe deram base para você fazer esse tema, construir esse evento de extensão, tá? Com esse tema. Então, nessa parte aí da praxis, você vai falar sobre essa prática, tá? Desse evento de extensão. E aí, vamos para os itens finais, que são as considerações finais. Então, nesse item, você vai apresentar os resultados finais do seu estágio, né? Vai inserir aí quais foram as principais aprendizagens realizadas, tá? E aí você vai construir aí um texto de 1 a 2 páginas aí nas considerações finais. E por último são as referências. Então você vai indicar aí nas referências todos os autores que você citou aí na sua produção conceitual, tá? Então verifique, fique atento aí com plágio, não deixe de referenciar aí corretamente os autores e os textos utilizados, tá, pessoal? Então chegou o final aí da sua produção conceitual do seu relatório. Tem uma capa, não é? Essa capa, eu estou dando a dica aqui, ó, pessoal, faz a capa desse jeito, tá? Coloca lá, ó, Centro Universitário Internacional, Uninter aí, tudo maiúsculo, tá? Arial 12, tá, pessoal? A fonte, coloca aí o seu nome, o RU, a sua turma, tá? Como é que eu sei a minha turma? Aqui, ó, coloquei uma colinha aqui. Quando você entra no seu curso, aqui tem, ó, 2017/9, essa é a sua turma, e corresponde aí ao ano que você ingressou e aqui ao mês, praticamente, que você fez aí a sua matrícula. Então, a turma aí é esse aqui, o ano aqui e o mês. Nesse exemplo aqui, 2017/9. Coloca aqui, vai colocar estágio supervisionado, colocar o nome do estágio, tá? E aqui a opção, não é? Que é o híbrido aqui, formato extensão, tá? O nome da cidade e aí o ano aqui que você está realizando o seu estágio, tá? Esse é o modelo e a capa. Vamos postar o relatório, vamos postar a produção conceitual, coloca aí o estágio supervisionado, clica lá onde você está fazendo estágio, trabalhos, lá no último item, onde tem entrega da produção conceitual, você vai clicar em entregar e vai entregar aí o seu relatório de estágio, tá, pessoal? Tranquilo, simples assim. Dúvidas, é só você perguntar aí pra gente aí no canal.
Ele pode ser trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão se sentir realizados, tá? É um sentimento de realização quando a gente termina de fazer o trabalho, né? E um trabalho, ele não é complexo, tá, pessoal? Mas é um trabalho que exige leitura, exige atenção da gente. Então a gente fica feliz, né? Você vai se sentir feliz, eu tenho certeza, por ter realizado um trabalho tão bacana, um trabalho completo. Você vai sentir orgulho de você por ter realizado aí esse trabalho. Então, dúvidas é só perguntar aí pra gente. Eu desejo sucesso.